Capítulo 2. Eu sabia que minha boca estava aberta, mas não conseguia encontrar forças para fechá-la. 40.000 libras. Não fazia ideia de que vovó era tão rica assim. É claro, ela continuou, não há nenhuma propriedade em conjunto com essa quantia, mas espero que se case e consiga uma. O mínimo que poderia fazer com minha fortuna é tentar encontrar um casamento afortunado. Ela se levantou e caminhou até a escrivaninha. Conheço os Windham. Eu mesma vou escrever a Lady Caroline e aceitar o convite em seu nome. 2 semanas não vão nos dar tempo suficiente para mandar fazer vestidos novos para você. Temos de começar os preparativos imediatamente. Ela se sentou à escrivaninha e puxou um pedaço de papel em sua direção. Eu parecia incapaz de me mexer. O curso da minha vida acabava de mudar, sem aviso prévio e sem pausa. Ela olhou para cima. E então, o que você tem a dizer? Engoli em seco. Eu não sei o que dizer. Poderia começar com obrigada. Dei um sorriso pálido. Claro que sou grata, vovó. Só estou emocionada. Não sei se sou adequada para esta responsabilidade. Este é o objetivo da sua ida a Edinburgh, tornar-se adequada. Os Windham são uma família muito respeitada. Você poderia aprender muito com eles. Na verdade, essa é minha condição. Exijo que se torne uma dama de verdade, Mariane. Vai escrever para mim quando estiver lá e me contar o que está aprendendo, ou então vou chamá-la de volta aqui e treiná-la eu mesma. Meus pensamentos estavam girando. Eu mal conseguia agarrar um deles por tempo o bastante para compreendê-lo. Você está pálida, disse vovó. Suba e se deite. Vai se recuperar logo, logo, logo. Mas não mencione uma palavra dessa herança para aquela sua criada. Não é o tipo de informação que vai querer que outros fiquem sabendo por enquanto. Se não consegue desencorajar um simplório como o Sr. Whittles, será indefesa contra outros homens mais espertos, que virão atrás da sua fortuna. Deixe-me decidir quando tornar esta notícia pública. Ainda tenho que notificar aquele meu sobrinho. Balancei a cabeça. É claro que não vou contar a ninguém, mordi o lábio inferior. Mas e quanto à herança de tia Amélia e a de Cecily? Ela acenou a mão com desdém. A porção de Amélia é independente da sua. Não se preocupe com ela. E Cecily não necessita de fortuna para encontrar um casamento afortunado. Você precisa. Essa herança nascia da piedade. Por que vovó achava que eu não conseguiria me casar sem ela? Senti que deveria me envergonhar com aquela revelação, porém eu me senti singularmente impassível, como se um canal de comunicação importante entre minha mente e meu coração tivesse sido cortado. Caminhei devagar em direção à porta. Talvez precisasse descansar um pouco. Abri a porta e quase trombei com o Sr. Whittles. Ele devia estar apoiado na porta, pois tropeçou, sem equilíbrio, para dentro da sala. Perdoe-me, ele exclamou. Sr. Whittles. Recuei depressa para evitar o contato com ele. Eu voltei para buscar meu poema, para que possa fazer as alterações que a senhorita sugeriu. Olhei para além dele e vi tia Amélia esperando no corredor.
pelo menos explicava a presença dele na casa. Tirei seu poema do bolso e lhe entreguei, tomando cuidado para não tocar sua mão. Ele se curvou e me agradeceu 4 vezes ao sair do cômodo caminhando de costas e depois pegou o corredor até a porta da frente. O homem era absolutamente ridículo. Mas, ao vê-lo, um sentimento de entusiasmo correu por mim, criando uma ponte sobre o estranho vão que eu sentia entre minha mente e meu coração. A herança não era importante. Eu pensaria sobre ela mais tarde. Em breve, poderia sair de Bath e esperava que nunca mais fosse ver o Sr. Whittles outra vez. Sorri e me virei para correr a escada acima. Eu tinha uma carta para escrever. Escrevi para Cecily, aceitando seu convite, mas não mencionei a herança. Apesar das afirmações de vovó, eu acreditava que minha irmã não permaneceria tão indiferente sobre não herdar uma fortuna como vovó pensava, ao não lhe deixar nada. Era certo que eu não poderia ficar com 40.000 libras para mim, enquanto minha irmã gêmea gozava apenas de um pequeno dote. Eu não aceitaria tranquilamente levar uma vantagem tão injusta. Contudo, decidi, depois de alguns dias preocupada sobre isso, que haveria tempo suficiente para resolver o assunto com Cecily no futuro. Afinal de contas, a fortuna nem era minha por enquanto, e vovó ainda estava muito viva. Poderia levar anos até que o dinheiro passasse para minha posse. De minha parte, eu não contaria a ninguém, até que de fato isso se tornasse realidade. As 2 semanas seguintes passaram em um borrão de visitas frenéticas a costureiras e às lojas de chapéus. Era para eu gostar de todas as compras, mas o pensamento de estar em exibição em Edinburgh transformou meu prazer em ansiedade. E se eu envergonhasse Cecily diante de sua futura família? Talvez ela se arrependesse de ter me convidado. E será que haveria jeito de eu me comportar com o decoro que minha avó esperava de mim? Fiquei preocupada com essas questões, até chegar a hora de sair de Bath. Na manhã da minha partida, a vovó olhou para mim durante o de jejum e declarou: "Você parece meio verde, criança. O que se passa?" Forcei um pequeno sorriso e disse: "Estou bem, só um pouco nervosa, eu acho." "Era melhor você não comer nada. Parece o tipo de gente que passa mal em longas viagens de carruagem." Eu me lembrava bem da viagem a Bath. Tivera enjoos 3 vezes durante o caminho, sendo que uma delas resultou nas minhas botas sujas. Eu definitivamente não queria chegar a uma casa estranha naquele estado. "Talvez a senhora esteja certa", eu disse afastando meu prato. De qualquer forma, eu estava sem apetite. "Antes de sair, há algo que quero lhe dar", disse vovó. Ela levou a mão trêmula para debaixo do chale de renda que usava e tirou um medalhão de ouro e então o entregou para mim. Cuidadosamente o abri e perdi o fôlego quando vi o que havia dentro. Na moldura oval delicada estava um pequeno retrato pintado da minha mãe. "Oh, vovó", sussurrei, "nunca vi isso antes. Quantos anos minha mãe tinha aqui?" 18. Foi feito logo antes de ela se casar com seu pai. Então era assim que minha mãe era quando tinha minha idade. Eu não tinha problemas em imaginar o furor que ela devia ter provocado em Londres, pois era de uma rara beleza. Era o único retrato que eu tinha dela, já que os outros ainda estavam pendurados nos corredores silenciosos da minha casa em Surrey. Prendi a corrente em volta do pescoço, sentindo o medalhão pousar sobre minha pele com um peso reconfortante.
Imediatamente meu nervosismo diminuiu e eu consegui respirar com mais facilidade. Um criado anunciou que o carro estava pronto. Eu me levantei e vovó me lançou um olhar crítico da cabeça aos pés, antes de finalmente balançar a cabeça com aprovação. Veja, quero que se lembre do que deve ao nome de sua família. Não faça nada para me desgraçar. Lembre-se de usar chapéu cada vez que sair ou se encherá de sardas. E mais uma coisa. Ela apontou um dedo retorcido e de nós, salientes para mim, e acenou. Seu rosto assumiu um semblante de seriedade absoluta. Nunca, nunca cante na frente de uma plateia. Pressionei os lábios e olhei para ela. Eu nem precisava desse último conselho. Ela riu. Não, eu não imaginei que precisasse. Quem poderia esquecer o horror da última vez em que se apresentou? Eu me senti corar com o relembrado constrangimento. Apesar de 4 anos terem se passado, desde a noite de meu primeiro recital público, eu ainda me sentia envergonhada cada vez que pensava nele. Dei adeus à vovó e à tia Amélia, ansiosa para seguir caminho, mas, quando pisei fora da casa, uma voz familiar chamou meu nome. Eu me encolhi. Será que teria de suportar o Sr. Whittles ainda uma última vez? Ele veio em minha direção apressado, acenando um pedaço de papel no ar. Trouxe o poema revisto para a senhorita. Não está saindo agora, está? Receio que estou sim. Então isso é um adeus, Sr. Whittles. Mas meu sobrinho chega hoje e manifestou interesse em conhecê-la. Na verdade, ele veio a Bath com esse propósito. Eu não estava interessada em conhecer nenhum parente do Sr. Whittles. Eu queria era deixar aquele lugar e nunca mais ver aquele homem. Lamento. Fiz um gesto para a carruagem onde estava um lacaio, segurando a porta aberta para mim. Não posso esperar. Seu rosto perdeu o entusiasmo e, por um instante, algo como uma profunda decepção reluziu em seus olhos. Então, ele agarrou minha mão e a levou à boca. O beijo que plantou em minha mão foi tão molhado que chegou a deixar marca na minha luva. Eu me virei para esconder um arrepio de repulsa. Um cocheiro desconhecido me cumprimentou com um aceno da cabeça assim que subi na carruagem, onde Betsy me aguardava, com pelo menos 1 hora de fofocas para contar. Eu tinha certeza. Onde está o cocheiro de vovó? Perguntei a Betsy. Ele está de repouso esta semana por causa da gota. Por isso sua avó contratou este outro. Ela apontou com o queixo para a frente da carruagem. James é o nome dele. Fiquei bastante aliviada, na verdade, ao ver que não seria um velho frágil a conduzir a carruagem por 12 horas. O cocheiro parecia muito mais robusto e provavelmente nos levaria até lá mais depressa. Porém, Betsy pressionou seus lábios para demonstrar desaprovação. Qual o problema? Perguntei. Não quero falar mal dos seus parentes, senhorita Mariane, mas sua avó não deveria ter sido tão sovina nesta viagem. Na minha opinião, ela deveria ter contratado mais um cocheiro além deste. Dei de ombros. Não havia nada que eu pudesse fazer quanto ao arranjo de minha avó. E desde que chegássemos a nosso destino em segurança, eu ficaria satisfeita. Afinal, iríamos viajar pelo interior, não pegar uma das estradas principais onde poderíamos esperar perigos. À medida que a carruagem prosseguia pelas ruas,
Eu olhava pela janela em busca de uma última imagem da cidade. Agora que eu estava indo embora, poderia admitir, com relutância, que Bath tinha sua beleza, especialmente com todos os edifícios construídos, com a mesma pedra dourada extraída das montanhas próximas. As rodas de carruagem giravam pelas ruas de paralelepípedos, conforme passávamos pelos primeiros banhistas da manhã, a caminho de experimentar as águas. Betsy de repente inclinou-se para a frente. Aquele é o Sr. Kellett? Era de fato o sobrinho nefasto, passando em frente ao pump room com sua atitude lânguida e despreocupada. Por acaso ele nos olhou quando passávamos e, embora eu tivesse me apressado para virar a cabeça para o outro lado, era evidente que ele tinha me visto, pois ergueu o chapéu e sorriu na minha direção, o que era seu método habitual de me cumprimentar. Graças a Deus ele chegara naquele dia e não no anterior, quando eu teria que testemunhar sua reação à notícia de que minha avó o tirara de seu testamento. Eu havia escapado bem a tempo. Apesar disso, não pude escapar da conversa de Betsy. A senhorita não imagina o quanto estou ansiosa para visitar Edenbrook. Ouvi dizer que é uma propriedade enorme e juro que vou ficar feliz em deixar Bath, pois não há ninguém com quem valha a pena conversar por aqui. E ouso dizer que teremos uma estadia maravilhosa em Kent. Ela continuou falando de seu modo incansável, à medida que deixávamos Bath e seguíamos para as colinas do interior. Fiquei aliviada ao saber que o segredo de minha herança ainda era evidentemente secreto, pois se Betsy tivesse ouvido falar a respeito, não conseguiria tocar em mais nenhum outro assunto. Enquanto tagarelava sobre as últimas fofocas das quais tinha se inteirado e sobre suas expectativas para aquela aventura maravilhosa, ocasionalmente olhava para o assento à direita. Parava toda vez que olhava, o que era algo tão raro para ela fazer que me perguntei distraidamente qual era a parte da carruagem que lhe interessava. Apesar disso, eu não conseguia encontrar energia para interrogá-la, pois meu estômago se concentrava em um estado constante de transtorno. Paramos em uma pousada por volta do meio-dia, mas continuei achando imprudente comer. A etapa seguinte de nossa jornada nos desviou da estrada principal e, à medida que a tarde avançava, meu estômago continuava a revirar. A carruagem de vovó era velha e não tinha um bom amortecimento, de modo que eu sentia cada saliência e buraco da estrada. Naquela tarde, o clima mudou de ensolarado para nublado e o céu ficou cinzento, como a tampa de uma panela de ferro. Meu humor se alterou refletindo o tempo, e um sentimento de mal-estar tomou conta de mim. Toquei meu medalhão lembrando-me de não ficar nervosa. Era uma aventura emocionante, e não importava como fossem os Windham, Cecily estaria lá, por isso não havia nada com que se preocupar. A tagarelice de Betsy fluiu para um leve ronco, quando ela adormeceu no banco da frente. Olhei pela janela e pensei sobre rever Cecily. Antes do acidente que levara minha mãe, minha vida poderia ter sido um conto de fadas. Foi assim que começou. Era uma vez meninas gêmeas, nascidas de um homem e uma mulher que desejaram filhos durante anos. Essas meninas eram o sol e a lua para eles. Cecily era o sol e eu era a lua. Embora gêmeas, só tínhamos semelhanças como irmãs comuns, às vezes têm. Ficou claro desde o início que Cecily
recebera mais do que seu quinhão de beleza. Portanto, ela recebeu mais do que seu quinhão de atenção. E se por um lado eu, às vezes, desejasse ter uma luz própria para brilhar, estava acostumada ao jeito das coisas, a refletir a luz de Cecily. Cresci sendo apequenada por seu brilho. E se eu nem sempre gostava do meu papel, como a luz menor, pelo menos sabia como interpretá-lo bem, sabia como deixar Cecily brilhar. Sabia meu lugar no meu mundo. Mas tudo o que eu sabia sobre mim e sobre meu lugar se alterou e perdeu o prumo na grande reviravolta após a morte da minha mãe. Cecily foi para Londres depois do funeral. Ela sempre quis viver na capital e Edith a recebeu de braços abertos. Eu nunca deixaria meu pai. A partida de Cecily não me pareceu nada menos do que uma deserção. Pouco tempo depois, meu pai abruptamente anunciou que eu viveria em Bath com minha avó. Nenhum dos meus protestos teve sucesso. Ele deixou o país rumo à França e permanecia lá desde então. Nossa família estava quebrada em pedaços, mas eu esperava que esta viagem a Edinburgh pudesse ser uma oportunidade para resolver tudo. Ficaria novamente com minha irmã e talvez nós duas pudéssemos persuadir papai a voltar para casa. Pressionei o medalhão perto do coração e senti uma onda maior de esperança. Certamente o retrato de minha mãe tinha poderes mágicos sobre meus sentimentos. Talvez também sobre o meu estômago, pois logo o senti se acalmar e se assentar. Logo depois também adormeci com o jogar da carruagem. Não sei por quanto tempo dormi, mas acordei com um solavanco, desorientada por um momento na penumbra. Olhei em volta, tentando discernir o que havia me acordado. Betsy estava roncando bem alto, mas, como já estava roncando antes de eu adormecer, não poderia ser isso que me acordara. Foi então que percebi que o carro tinha parado. Olhei pela janela, perguntando-me se tínhamos chegado a Edinburgh. Não vi luzes, nenhuma mansão, nem mesmo uma estalagem. Notei, porém, que o céu tinha se aberto e que uma lua cheia brilhante iluminava a paisagem. Um tiro alto irrompeu no silêncio. Assustada, dei um salto. Um homem gritou e a carruagem deu um solavanco para a frente. Depois parou novamente. Betsy se mexeu. O que foi isso? Ela sussurrou. Pressionei o rosto na janela. 2 olhos me encararam por trás do vidro. Eu gritei. A porta do carro foi escancarada e uma grande sombra escura encheu a abertura da porta. Renda-se e se entregue. A voz era profunda e abafada. Eu já tinha ouvido falar de salteadores e sabia o que fazer. Era para sair da carruagem e entregar todas as minhas joias e meu dinheiro. No entanto, ao som da voz ameaçadora, algum instinto me avisou que seria insensato deixar a proteção da carruagem. Eu me atrapalhei para encontrar minha bolsinha e a joguei porta fora. Pronto, lá está meu dinheiro. Pegue-o e vá embora. Mas o homem mascarado ignorou o dinheiro. Em vez disso, agarrou meu pescoço. Dei um grito agudo. Me afastei e ouvi um estalo. Vi um brilho de corrente de metal dependurada nos dedos do ladrão antes que ele fechasse os dedos num punho cerrado. Meu colar, meu medalhão. A única foto que eu tinha da minha mãe. Avancei para pegar o colar, mas ele o segurou fora do alcance, rindo levemente. E então vi o que ele segurava na outra mão, uma pistola. Agora saia da carruagem.
Ele falava com uma voz tão suave que me deixou gelada até os ossos. Suor frio escorreu entre minhas omoplatas. Arrastei-me para trás, tentando ficar no canto mais afastado da carruagem. Se ele me queria fora, teria de me puxar. Evidentemente, ele teve o mesmo pensamento. Então agarrou meu tornozelo e o torceu com força. Senti uma dor disparar pela minha perna. Caí no assoalho do carro, de frente, e fui puxada para trás. Engatinhei no chão, meus dedos tentando segurar qualquer coisa, mas sem conseguir encontrar nada. Gritei. O grito prosseguiu e prosseguiu. Horrível, terrível. Finalmente percebi que não era eu quem estava gritando, era Betsy. Eu tinha me esquecido dela, mas agora o grito enchia o ar da noite com um som horrível e arrepiante que fazia meu coração disparar. Ela parecia uma louca. Em questão de segundos percebi que ela não tinha visto a pistola do salteador. Abri a boca para avisá-la quando acima da minha cabeça irrompeu um barulho acentuado e ensurdecedor. O som dos gritos se transformou em arquejos, unido a uma alta sequência de blasfêmias, e o relinchar de cavalos em pânico. Fumaça encheu o ar. A carruagem chacoalhou e a porta se fechou no meu tornozelo. Dei um gritinho ao sentir a dor aguda e me coloquei de joelhos. Betsy, você está ferida? Eu me coloquei em pé com dificuldade e agarrei pelos ombros, esforçando-me para vê-la claramente. Ela negou com a cabeça, ainda ofegante, segurando algo em minha direção. O luar refletia na pistola prateada que sua mão trêmula segurava. Fitei-a boquiaberta e em seguida peguei a pistola e a coloquei cuidadosamente sobre o assento. O som do tropel de cascos chamou minha atenção e eu olhei pela janela para ver um homem indo embora a galope. Parecia que nosso salteador tinha fugido. Betsy desabou no assento e eu afundei ao seu lado, curvada para a frente com a cabeça nas mãos. Seus suspiros se transformaram em soluços. Oh, não! Acabei de atirar em um homem. E se eu o matei? O que vai acontecer comigo? Minha cabeça estava girando. Tentei respirar fundo, mas engasguei com a fumaça que ainda permanecia ali. Não, com certeza você não o matou. Eu ouvi ir embora a cavalo, mas como diabos você conseguiu a pistola dele? Eu não, ela disse ainda soluçando. Usei a que estava escondida no assento. Levantei a cabeça quando ela disse isso. Havia uma pistola aqui dentro o tempo todo? Como você sabia? Eu descobri enquanto a senhorita estava conversando com o senhor Whittles. Quase ri de alívio. Betsy tinha nos salvado. Abracei-a até seus soluços fazerem nossas cabeças baterem uma na outra. Quando me afastei, um pensamento me ocorreu. Espere, onde está James? Por que ele não veio ao nosso resgate? De repente lembrei-me do primeiro som de tiro, logo depois que a carruagem tinha parado. Um homem havia gritado. Meu coração se encheu de temor. Virei-me e, através da janela quebrada, vi uma figura deitada no chão. Era nosso cocheiro James.